Irmãos, hoje nós vamos tratar, certo? Dando continuidade ao nosso tema geral, sobre inconformados. E hoje nós vamos trazer vários subtemas, né, sendo tratados aqui em um tema principal. Nosso tema principal é inconformismo em tempo de mentiras sutis. Então, quais são as mentiras sutis que rodeiam o Brasil? Que podem ofuscar o evangelho de Deus na vida das pessoas que são cristãs, que podem deturpar a palavra de Deus nas igrejas, na mentalidade dos jovens, nas faculdades, nas escolas. E hoje nós vamos trazer aqui, certo? Nós trouxemos 4 palestrantes, homens de peso, para falar um pouco a respeito desse tema geral, certo? E cada ministrante, eles vão ter 10 a 15 minutos para tratar do seu tema em específico. Então, são 4 temas, certo? Primeiro tema, que vai ficar com o irmão Felipe Gregory, pastor Felipe Gregory. Inconformismo em tempo de mentiras sutis, combatendo a mentira sobre a autorrealização. Amém. Bom dia, meus amados, graça e paz. Estão felizes com Jesus nessa manhã? É um tema muito pertinente porque é algo muito sutil, como a própria temática traz, e não só envereda o mundo que não conhece a Cristo, mas tem adentrado as igrejas o fato de que nós podemos produzir uma satisfação plena para a nossa alma. Isso não vem de agora, vem desde a queda, quando Adão e Eva provam do fruto. Ali é a primeira manifestação de alguém que diz: Deus não é suficiente. Eu preciso de algo a mais. E essa temática, ela traz algo que pode se tornar lícito, como eu me realizar, por exemplo, no meu ambiente acadêmico, com um trabalho, com uma família, com coisas que são lícitas. E aí está um dos maiores perigos para nós, quanto discípulos de Jesus, é lidarmos com coisas lícitas que por vezes tomam o lugar da nossa devoção e do nosso amor ao Senhor. O que eu posso fazer? Geralmente essa pergunta a ser feita. Eu posso fazer tal coisa, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Mas pouquíssimas vezes nós vemos no ambiente de igreja as pessoas perguntarem: Jesus, me ensine a abrir mão até mesmo do que eu posso fazer por amor a Ti, para que eu possa me parecer mais com o Senhor. Então, essa temática vai muito daquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre: quer em palavra ou ação, façam tudo para a glória de Deus. Seja um ato de obediência aos pais, seja ser um bom aluno, um bom funcionário, todas as coisas permeiam esse entendimento de que eu tenho Deus como o meu supremo deleite e todas as coisas vêm a partir dele. Eu tenho o Senhor e sou satisfeito nele, logo não sou comprado por nenhum tipo de posição neste mundo ou qualquer tipo de oferta que venha me tentar, porque eu já tenho tudo. E é o texto mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da Bíblia. Eu quero encerrar essa introdução para que vocês perguntem, a gente começa a interagir um pouquinho aqui. Salmo 23. Aberto em tantas casas, em Bíblias empoeiradas, o Senhor meu pastor, e de nada tenho falta. É o entendimento de que Ele é o meu pastor, logo eu tenho tudo. De nada tenho falta. Ainda que eu passe por dificuldades, Ele está comigo. Ainda que eu me assente na mesa até com meus inimigos, Ele está comigo. Porque Ele é o meu pastor, a minha satisfação. Logo, a minha realização não tem fim em mim mesmo, mas principalmente em devolver a Ele aquilo que Ele me deu, que é o ar para eu respirar, a minha vida e os meus dias, para que eu possa glorificá-lo em tudo que faço. Amém? A pergunta vai para o pastor Felipe. Gostaria de entender um pouco mais a respeito dessa questão da busca pelo conforto, pela autossatisfação. Quando que isso começa a ser algo pecaminoso? Oi, muito obrigado pela pergunta. É interessante a gente pensar, antes de qualquer coisa, antes de tudo, assim, que primeiro, aquilo que eu falei ontem, o ser humano ele é indissociável. Existe algo que, por vezes, não é levado em conta. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando as pessoas afirmam, meu trabalho secular, um exemplo. Então quer dizer que você tem 2 vidas. Você, quando está dentro da igreja, você tem uma conduta santificada, e quando você vai, por exemplo,
exercer o seu trabalho, você é outra pessoa. Quando Lutero encontrou um sapateiro, acho que algumas pessoas já conhecem essa história, e o sapateiro perguntou a ele como ele poderia glorificar mais a Deus. Lutero não mandou ele ir para um monastério, mas afirmou para que ele fizesse o melhor sapato que ele pudesse e cobrasse um preço justo. E assim ele glorificaria mais a Deus. O pecado em si inicia quando você abstém Deus do negócio. Porque quando nós entendemos que tudo que fazemos é um apontamento para a glória de Deus, glorificar a Deus não é fragmentado, mas uma totalidade. Perceba que a Bíblia em todo o tempo fala de aspectos, características específicas. Por exemplo, lábios. Desde os Salmos, desde o início, a Bíblia fala para que os nossos lábios... inclusive tem um salmo que eu aprendi quando era criança, que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Os olhos, nossos olhos precisam ter uma direção, os nossos ouvidos. Então nós vemos a Escritura apontar para um todo em direção à glorificação a Deus. E o pecado começa quando nós encontramos fora de Deus esse lugar de satisfação, porque fatalmente iremos nos frustrar. Toda busca por satisfação plena, ausente de Deus, encontrará frustração. Nós, igual a história de uma luva, é uma história infantil da luva. O menino estava com a luva numa fazenda, brincando, a luva cai da mão dele, e a luva vai buscar em alguma coisa ser preenchida. E aí ela encontra um cachorro e diz, eu estou vazio aqui, está seco, eu estou meio esquisita, você pode colocar aí para ver se fica, a pata para ver se fica, e o cachorro bota aquilo e não preenche ela completamente. E ela encontra uma galinha, encontra um porco, ela fica suja, e resumindo a história, a plenitude daquela luva é encontrada quando ela é encaixada exatamente no propósito pelo qual ela foi criada, que é a mão do menino. Qual é o propósito pelo qual nós somos criados? A pergunta para nós reflexiva hoje. Por que você existe? Qual é o sentido da sua existência? Por que Deus lhe colocou no mundo? Eu sou um improvável, meus amigos. Se a conformidade do mundo fosse aquilo que a minha família seguisse, provavelmente eu não estaria aqui hoje, no caso. Mas a verdade é que um dia alguém semeou em meu coração que existia uma satisfação no Senhor, que somente nele, e sim, assim como todos nós, eu procurei em outra coisa, em algum lugar, em algum momento da vida. E o pecado começou aí, quando fora de Deus eu não encontrei essa satisfação. Isso, infelizmente, corrobora em tudo em nossa vida. Relações, não existe matrimônio saudável sem antes a mulher ser satisfeita em Deus e o marido ser satisfeito em Deus. Porque vai buscar um no outro algo que o outro nunca vai dar ao seu coração. Se não existe relacionamento saudável de forma eclesiástica e igreja sem que haja satisfação em Deus, porque você vai buscar em pastores, em líderes, em amigos, aquilo que só Deus pode lhe dar. Então, essa ideia começa justamente aí e termina aí. Então, assim, o que nós precisamos, e é interessante porque os temas, eles se interligam, é nós termos a consciência em Deus de buscar essa clareza ao nosso coração de que nós podemos sim ser bons profissionais, nós podemos sim sermos alunos laureados em nossas universidades, mas o fim daquilo ali nunca é nós mesmos. O fim que o dom de Deus derramado sobre você está lá, não é em você mesmo. Alguém que canta bem, que Deus derramou esse dom, o fim não é o aplauso. O dom que Deus deu a alguém de ministrar a palavra, o fim não é você ser reconhecido como um e conhece muita coisa. Todas as vezes que Deus nos dá algo, até mesmo as nossas conquistas, o fim é sempre glorificar Deus e edificar um povo. O fim sempre é Deus, o nome de Deus, a pessoa de Cristo é anunciada e um povo ser edificado por meio da verdade de que até mesmo aquilo que eu fiz, a força quem deu foi Deus. E eu me deparei com algo, até para concluir essa pergunta e essa fala, enquanto estava em um aconselhamento lá na comunidade, um irmão, e ele já tem uma certa idade, e essa é uma dificuldade por vezes ser um pastor jovem, é que chega alguém que tem o dobro da sua idade de experiência, e ele já carrega consigo convicções enraizadas, e para que você lide com isso, você tem que ter muita sabedoria, discernimento e humildade também, porque seu orgulho e por vezes a sua própria... quem você é vai ser esmagado ali, você tem que... E ele olhou para mim e pegou o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e disse: isso aqui está errado. Aí eu disse: como assim? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se você tem um espírito, você é rico. Veja só como Deus me deu tantas coisas. Hoje eu tenho casas alugadas. Olha os meus filhos aí todos formados e não sei o quê. Meu pastor, explique isso para mim. Você aí, embora você não tenha tanta experiência assim, aí sempre essa, né? Aí eu... me explica como? Por que será que o tradutor, e aí, além disso, ele tem um conhecimento um pouco, vamos dizer assim, técnico,
Como é que o biblista, aquele que traduziu, aquele que pegou a palavra do grego koiné, trouxe essa palavra, se eu tenho um espírito, eu sou rico, e a Bíblia diz que Cristo... E aí lá vai eu... Aí você respira fundo e você percebe que toda a concepção, toda a mentalidade daquele homem de Deus, aquele homem que confessa o Evangelho, ele está submetido a uma visão terrena, mundana e semelhante àquilo que a gente falou ontem do jovem rico. Sempre é uma visão terrena das coisas, sempre é uma leitura da Escritura com a lente desse mundo, ou seja, alguém mediu uma bem-aventurança por meio de uma perspectiva, de um estereótipo mundano que era, literalmente, que riqueza valida alguém. Riqueza validaria alguém, bem-aventurados os ricos. E a verdade é que o texto nos mostra e ensina a gente sobre isso, para concluir. Que felizes são aqueles que até mesmo com suas conquistas e realizações entendem que eu sou feliz e estou com a alegria ali borbulhando em meu ser porque eu sou um pobre de espírito. Porque um dia eu gritei por pão e sem conseguir produzir o meu próprio pão, e o próprio pão me encontrou e me deu uma satisfação, e nele eu tenho a minha fome saciada eternamente. Então, a partir disso, a gente tem a convicção de que quando a gente chega nesse lugar de, opa, aqui já não tem mais Deus como alvo e como centro, aqui não mais tem Deus como a glorificação, aqui já é o eu entrando na equação e tomando o lugar no trono, se assentando e dizendo, que lugar confortável de se estar. Aí é nesse lugar que o pecado entra e com muita sutileza nos faz pensar que isso é genuíno, lícito e não há perigo. Quando na verdade um dos maiores perigos é quando a nossa consciência ela se assenta num trono confortável e ela não é cutucada por vezes, ela tem convicção de que aquele lugar é o melhor. E meus irmãos, não há nada melhor do que até mesmo o Senhor nos perfurar, como diz a palavra lá no original, quando Pedro prega e as pessoas são compungidas, que o Senhor nos cutucar de vez em quando e dizer, não é bem por aí, existe algo superior, tudo passa. E eu costumo dizer uma coisa, se você canta e você acha que você nasceu para isso, um dia você não vai mais fazer isso. As pessoas pregam e dizem, eu sou um pregador, eu nasci para ser profeta, um dia não precisará mais ser isso. Tanto o Catecismo de Westminster como a própria Escritura nos aponta o propósito pelo qual nós somos criados, e é uma canção que eu escrevi, não eu escrevi, enquanto eu botava Daniel para dormir, eu fiquei sofejando ela e fui para um culto numa terça-feira e leram o texto, a gente canta lá na igreja. Eu fui criado para estar contigo, tua presença é minha habitação. Nós somos criados para conhecer a Deus, glorificá-lo e ter deleite nele. Isso resume tudo.